Olá, está começando agora mais o Questão de Opinião, o podcast de política do Opinião CE. A gente está recebendo aqui uma figura histórica, né, que tem a sua história de vida política se confunde com a do Partido dos Trabalhadores, o Vicente Cândido, ex-deputado pelo estado de São Paulo, né, e uma liderança política do PT muito próximo, inclusive, lá do presidente Lula. Tudo bem, Vicente? Tudo bem, Delano, um prazer mais uma vez participar aqui não do teu programa, mas aqui do Grupo Opinião. Estive recentemente aqui com o Roberto e sei aqui do prestígio, da importância de uma comunicação séria. Então, toda vez que eu vier aqui e você for convidado, e eu for convidado, estarei à disposição aqui de poder exprimir aqui, externar nossas posições diante do momento que o Brasil vive hoje. Bacana. Vicente, na última vez que você passou aqui pela Opinião, tem um pouco mais de um mês, e eu lembro que você falou, um dos temas que você discutiu foi essa perspectiva, essa projeção, na verdade, de crescimento econômico, aí falando de um crescimento econômico exatamente que chega ao trabalhador, né, que na verdade que chega às pessoas ali, ao trabalho das pessoas, para esse segundo semestre, e aí foi um pouco antes dessa notícia do tarifaço, né, que acho que diz muito também, inclusive, do presidente americano, uma figura imprevisível que chegou com essa medida, uma medida aí de taxação de 50%, né, de uma série de produtos brasileiros. Alguns produtos foram tirados dessa lista, né? Assim, como é que vocês têm visto, né, como é que o PT tem visto essa questão da taxação, né, e como é que ele tem olhado para esse segundo momento do ano, enfim, para esse resto, esse 1 ano e meio ainda de governo Lula? Delano, sabe aquela máxima brasileira que é mal que vem para bem? É evidente que não estamos torcendo nem aplaudindo essas medidas do Trump, não é só contra o Brasil, é contra o mundo inteiro. No Brasil tem um componente político, ele mesmo deixou claro na nota, na carta que ele mandou para o presidente da República, que estava fazendo isso para flexibilizar, para dar anistia, para empichar o Alexandre de Moraes ou para anistiar o Bolsonaro, né? Então, aqui tem esse componente a mais que o presidente Lula está tentando trabalhar da melhor maneira possível, tentando proteger os agentes econômicos, abrindo negociação, fortalecendo os BRICS, né? O presidente Lula já falou com o primeiro-ministro da Índia, está falando com o presidente da China nos próximos dias, para abrir novos mercados, inclusive para alargar o nosso mercado. O Brasil tem um mercado do consumidor muito potente, né? Nós temos 210 milhões de habitantes, nós temos a América Latina, a África, que pode nos socorrer nesse momento, né? Eu estava agora há pouco, antes de vir para cá, com membros do governo aqui do estado do Ceará, com o procurador-geral, conversando também com a área econômica aqui do governo, né? O próprio governo do estado também tomando medidas, protegendo aqui os produtores, né, de camarão, de lagosta, de frutas que vendem para os Estados Unidos. Eu acredito que o mundo sairá mais forte, o Brasil sairá mais forte, né? Vamos aqui lembrar de uma frase, né, de um ensinamento de Churchill, né? Ali no meio da guerra, ele diz que não perca a oportunidade que uma crise pode lhe oferecer. Eu acho que o Brasil e o presidente Lula e os empresários, os agentes econômicos sérios, estão hoje aproveitando e analisando essas oportunidades que essa crise está nos trazendo, de fortalecer o mercado interno, né, de abrir novos mercados, né, de trabalhar a segurança, né, alimentar, segurança jurídica e econômica, inclusive diante de medidas, né, tão malucas, né, tão inoportunas, tão insensata como essa do presidente americano. Eu falei naquela ocasião aqui, há um pouco mais de um mês, né, que nós estamos num momento bom da economia, a projeção de crescimento econômico pode chegar a 5%, 6%. Né, eu creio que essas medidas dos Estados Unidos não afetará o crescimento econômico. Por quê? Porque nós vamos alargar o mercado interno, nós vamos baixar a inflação, porque vai sobrar mais produtos para o mercado interno, né? Então, isso não atrapalhará essa projeção do crescimento econômico. Nós temos hoje quase 10 estados no Brasil, Delano, comprando emprego, com desemprego de 2,5%, 3%, tá certo? Então, sim, tenho certeza que o Brasil sairá dessa e sairá mais forte, né, com essa confusão toda que o Trump está causando pelo mundo afora. Entendi. Ô, Vicente, tem uma máxima da economia, na verdade,
é muito discurso do empresariado, que o ambiente de negócio ele precisa de uma certa estabilidade, né? Essas medidas como as americanas, elas começam a mostrar que os Estados Unidos não são um parceiro comercial confiável e tudo, assim, é isso que a gente está... Eu acho que isso é conjuntural, né? Não dá para pegar essas loucuras do Trump, que tem mais 3 anos e meio de governo, né, como uma política do Estado americano. O próprio Lula já disse, e os chineses também têm essa mesma interpretação, que às vezes é até mais fácil você negociar com os republicanos, historicamente, até do que com os democratas, né? E o Lula teve uma relação muito boa, né, com o George Bush, ali no mandato dele, depois com Obama, com os democratas. Então vamos pegar essas medidas do Trump como um momento da história, um momento conjuntural que não pode ser uma política perene, não faz o menor sentido você olha para o indivíduo, não gostou dele, tu está achando em 50%, em 20%, em 100%, como está ameaçando lá a Rússia. Logo que saíram as medidas do Trump, né, ele falou, anunciando 50% para todo mundo, para a China, chegou até a falar em 100%, eu estava lá no Palácio naquele período e o presidente Lula, e ele taxou o Brasil em 10%, né, se você lembra, né, voltando ali no mês de março, mais ou menos, e o presidente Lula falou, eu não estou entendendo, porque essa generosidade com o Brasil. Logo veio ele arrumando como álibi essa questão do Bolsonaro para taxar o Brasil em 50%, mas já recuou também, né? Você viu que o Brasil tem uma importância, talvez que nem mesmo os brasileiros dão conta disso, mas nós temos uma importância diferenciada para o mundo, que é um produto chamado alimentação. Então, essas medidas dele e o recuo dele foi perceber que o suco de laranja, o soja, o milho, né, o feijão, né, e tantos outros produtos que, né, aqui do Ceará, por exemplo, as frutas, como eu estava falando, o pescado, né, tem uma importância na inflação, na mesa do povo americano. Eu acho que diante dessa importância nossa, a gente também tem aí um álibi, um cacife e musculatura para negociar e superar essas questões. Eu tenho certeza que no fim do dia o Brasil sairá bem disso. Vicente, eu queria que você comentasse uma coisa que em relação a essas medidas, em relação a esse enfrentamento, você acha que, assim, digamos, ajuda o Brasil o fato de que essas medidas do Trump elas sejam, digamos assim, tão transparentes, né? Porque assim, as interferências do governo dos americanos historicamente elas eram um pouco mais maquiadas, né? Não falavam assim, então assim, é muito claro, tipo assim, olha, nós queremos que você faça isso, queremos que você faça aquilo, temos interesse nisso, temos interesse naquilo, e você mostra uma certa ilegitimidade, um avanço sobre a soberania nacional. Então assim, é mais fácil o país se defender diante dos organismos internacionais, porque assim, às vezes o que se pede inclusive do governo não pode ser feito, né? Inclusive nem legalmente, né? Assim, qual é a interferência que o presidente tem, por exemplo, sobre o STF? Não pode chegar e... Eu acho que o Trump, acho que ele precisava voltar um pouco lá para o banco escolar, da política, até das universidades, né? E você entender um pouco essa separação dos poderes, né? O papel de cada instituição. Ele tem insistido, né, que o Lula tem que interferir no Supremo, que o Lula tem que afastar o Alexandre Moraes do inquérito, né? Ou seja, não parece ser fala de um presidente da República de um país do tamanho da importância dos Estados Unidos, que, aliás, se intitula ser a democracia do planeta, né? Que tem lá teus méritos, né? O processo democrático nos Estados Unidos sempre foi muito aberto, muito eloquente. Agora, para um presidente, né, deixar toda essa história de lado e impor medidas dessa natureza, querendo interferir num processo político interno de uma outra nação, realmente é muito deprimente. Eu não sei muito onde vai chegar com tudo isso, mas o que nós temos que fazer, e o presidente Lula está conduzindo muito bem, não negociar a nossa soberania nacional, a independência dos poderes. O Brasil tem uma democracia hoje bastante consolidada. O Brasil já empichou 2 presidentes da República e nem por isso nós não sucumbimos. Já passou por crise, mais crise, a gente tem as instituições que funcionam, né? Tem lá teus defeitos, mas o mundo tem que respeitar o Brasil, né? E eu acho que o presidente
Trump vai ter que reconhecer isso e perceber que, olha, ele tem que cuidar lá um pouco da tua paróquia, ele tem que cuidar lá do teu povo. Os Estados Unidos têm que tomar cuidado. Os Estados Unidos hoje é uma nação que tem uma certa decadência. Hoje, os Estados Unidos têm sintomas, né, de países, né, do chamado terceiro mundo. Tem muita fome, tem violência, tem muita concentração de renda. Então, daqui a pouquinho, o Trump vai ter que olhar para o teu quintal, né, porque ele já caiu bastante na tua popularidade. Ele não tem mais o eleitorado que ele teve na eleição agora há 6 meses atrás. Ele já caiu, já perdeu 15 pontos de apoio, né, no teu eleitorado. Então, acho que mais um pouco, se ele continuar forçando a barra nessas posições, né, malucas dele, ele já vai começar a ser cobrado internamente, né? E a eleição é daqui 3 anos e meio, isso passa muito rápido. Daqui a pouquinho ele já está saindo da mata, já passa da metade do mandato dele. Ele vai ter que cuidar né, dos problemas do povo americano e deixar de interferir em problemas de outros países, como está fazendo. Uma pergunta que eu queria lhe passar agora para o campo político, né? Na verdade, o verso dessa moeda, do que a gente está discutindo agora, da questão do tarifaço, é o impacto disso no ambiente político nacional. A gente teve uma pesquisa recente, agora da semana já da Folha de São Paulo, Datafolha, divulgou alguns dados e tudo mostra o presidente Lula ganhando de uma série de candidatos, né? O presidente que estava tendo alguns revés em algumas pesquisas recentes e tudo, e parece que tem demonstrado aí uma recuperação dessa questão da popularidade, da aprovação e tudo. Você acha que isso tem a ver já com isso? Foi muito forte, essa ofensiva do Trump, né, em defesa do Bolsonaro, o filho do Bolsonaro lá nos Estados Unidos vendendo a pátria, né, para quem se intitula e fez grandes mobilizações nacionais, né, chamando, né, o povo de patriotas. E você manda teu filho para lá e fica negociando na tua dignidade, a tua soberania nacional, em troca de questões pessoais, né, eu acho que essa pesquisa do Datafolha e também de outros institutos que foram medidas nesse período já demonstra isso. Mas eu acho que o mais importante disso nas pesquisas que eu andei analisando, pesquisa da Atlas, é que o povo está sabendo distinguir. Você viu lá um número, né, que 67% discorda, né, dessas posições do Bolsonaro, né, de você querer negociar interesse pessoal em detrimento da soberania de um país. Eu acho que isso mostra uma politização positiva do povo. O povo está sabendo posicionar em relação a isso. Eu acho que o mais importante de o presidente Lula liderar a pesquisa nesse momento é essa posição popular, que eu acho que vai dar o respaldo, não só para o presidente, mas também para o Poder Judiciário brasileiro, né, que dói a alma quando você vê, né, brasileiros lá fora negociando, né, a soberania nacional, negociando a dignidade de um povo brasileiro, né, em troca de interesses pessoais. Aí o povo repugnando isso, acho que é o que mais nos conforta. Vicente, eu queria que você falasse em relação, por exemplo, a esses últimos dados de pesquisa que tem falado assim, além desse reflexo, né, dessa questão, por exemplo, do tarifaço e tudo, e desses desdobramentos políticos, né, do envolvimento, digamos, do clã Bolsonaro em relação a isso, assim, que outros elementos você acha que traduzem, que estão ali representados nessa pesquisa? Assim, já tem outros movimentos ali de ações políticas do governo, também já tem esse reflexo, né? O governo tem feito uma série de ações. Tem. Acho que teve um semestre meio difícil, né? É difícil, acho que o governo está acertando bem a comunicação, o Sidônio está tocando bem, nós estamos reaprendendo a trabalhar com as redes sociais. Acho que tem um reposicionamento aí do país como um todo, também de falar as verdades, de mostrar o que está se fazendo. Nós estamos num momento bom da economia, vai melhorar mais ainda. Nós estamos vivendo um momento muito diferenciado, né? Porque antes a gente achava que crescimento era só com juros baixos, da chamada Selic, né? E está se percebendo hoje, vivendo praticamente o pleno emprego, né? Mesmo com juros altos. Então nós estamos criando outros mecanismos de financiamento da economia. Tem muito dinheiro sendo jogado na economia de investimento, onde está permitindo esse crescimento econômico, com todas as nossas dificuldades financeiras e de restrição orçamentária, né? E eu acho que o governo já estava se reposicionando com esse dado novo na conjuntura, né, que é essa provocação dos Estados Unidos.
acho que acabou ali também criando um outro despertar, não só no núcleo do governo, mas também na própria sociedade, na própria mídia, como vocês aqui, né, procurando fazer um debate honesto, né, um debate esclarecedor, um debate onde você, né, os meios de comunicação, né, exercem o teu papel social também de influência social. Eu acho que a gente tem superado muito isso. Episódio como aconteceu na Câmara agora essa semana, e você acompanhou também, ajuda, né, mostrar para o povo, né, de que lado, né, que está cada grupo político desse. Eu acho que foi um dos piores momentos da história do Congresso Nacional, isso que aconteceu essa semana. Né, tudo isso, né, provocado por um grupo político, né, que é um grupo do Bolsonaro. Né, eu nunca vi isso acontecer na história do Congresso Nacional. Né, e eu acho que tudo isso é muito estarrecedor. Mas serve como aprendizado, né? São momentos da história que nós temos que registrar, né, e depois apagar isso para que essas coisas não voltem a acontecer. E, Vicente, eu queria que você falasse em relação, já que você tocou nesse ponto do Congresso, existe uma fala que tem sido feita que, inclusive, quem tem sido porta-voz, inclusive, disso aqui no Ceará tem sido muito o José Guimarães, né, de como o PT tem olhado para essa eleição de 2026 no que diz respeito ao interesse pelo Senado, né, da importância de avançar no Senado e tudo. Como é que o PT está trabalhando essa questão da presença dele nas casas legislativas? Aliás, quero mandar um abraço aqui para o José Guimarães, que acabou de passar por uma cirurgia complexa lá em São Paulo. Estou retornando para São Paulo, quero fazer uma visita a ele antes dele voltar aqui ao estado, em Brasília, que ele tem plena recuperação. O Senado é um ponto de atenção, né? O partido tem feito essa análise, acabamos de eleger agora o nosso novo presidente, o Edinho Silva. O presidente Lula tem destacado isso. O Senado sempre teve importância na história do Brasil, né, para você garantir um processo democrático mais equilibrado. Mas, se não tomar cuidado, ele vai fazer um desserviço para a nação. E como no ano que vem renova 2/3 do Senado, exige uma atenção especial. Então, o presidente Lula está, junto com o partido e os coligados do governo, estudando esse mapa, escalando lideranças, né, para que sejam candidatos, priorizando, inclusive, o Legislativo e o Senado Federal, do que talvez até ser cabeça de chapa em determinados estados para disputar o governo. Por quê? Porque se não tomarmos cuidado, o Senado pode virar uma CPI permanente contra o nosso governo. Então, bem lembrado você desse ponto, talvez seja o ponto mais importante, mais sensível, que vai merecer a atenção do partido, do governo e dos teus coligados para a eleição de 2026. O partido já tem uma projeção de quanto é que ele desejaria ter, digamos assim, de senadores? Não, o nosso sonho é, assim, renova 2/3, renova 54 cadeiras, né? Hoje nós temos ali uma maioria apertada, né? Uma maioria permanente. E para você ter uma maioria, a gente precisa eleger mais do que 27, né? Somado com os 27 que já estão hoje lá, que não temos, né? Não temos todos. Mas há uma meta que seja bastante razoável, eleger nos 27 estados pelo menos uns 30 senadores da nossa base. Para você ter ali 45 votos, né, com uma certa folga, 45, 50 votos. Aí essa leitura é de base, não é exatamente do PT, na verdade são de partidos ali que estejam alinhados com... Exatamente, na base do governo. Com a ideia do governo, bacana. Vicente, queria que você comentasse só mais um ponto, em relação a essas discussões, e eu acho que tem a ver, talvez, não sei se tem a ver também com a questão tarifaça, mas essas pesquisas têm mostrado muito. Me parece que tem se falado menos um zoom que sempre se falava, tipo assim, se o Lula ia ser candidato, né? Os petistas continuavam dizendo que ele era candidato, mas parece que essa história de se colocar em dúvida, se ele que seria o candidato, tem se falado menos, né? Você acha que calou-se essa... Olhando, né, mais de perto, eu tenho percebido o presidente Lula ultimamente com muita vontade de ser candidato. Nos primeiros 2 anos do governo, eu até achei em algum momento que ele não seria, né?
mas talvez até por essa provocação do Trump, essa superação tenha animado ele mais ainda a ser candidato. Acho que tem toda a condição de ser, eu acho que precisa ser, porque dificilmente nós vamos ter um outro nome à altura. A saúde está bem, inclusive essa semana eu estava lá próximo e percebendo, né, a energia, a garra. Eu acho que ele quer consagrar esse processo democrático. Hoje nós temos a democracia graças muito ao presidente Lula, que ganhou a eleição por menos de 2 milhões de votos, mas se não fosse o presidente Lula, acho que ele teria perdido a eleição. Eu acho que ele hoje está muito na meta dele, no desejo dele, de consagrar esse processo democrático, renovando o mandato em 2026. Então, nós estamos cada vez mais convencidos que ele quer e deve ser candidato. Vicente, outra coisa, eu queria só para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria lhe perguntar, pensando, o Lula é uma figura na história política do Brasil que tem uma história muito curiosa, né? Assim, tem essa ligação histórica com o PT e ele é uma figura ativa e uma figura de ponta nesse período todo, né? Então, assim, o presidente da República, 55 anos de vida política. Isso, aí sim, é o presidente da República que deve ser candidato à reeleição. Como é que o PT tem olhado no que diz respeito às suas lideranças no pós-Lula, né? Quando o Lula, digamos, se o Lula vai ter nós estamos falando de 2028, mas em 2032, assim, o que é que o PT pensa de liderança? Ele já tem olhado para esses quadros futuros, para daqui a 10 anos, 20 anos e tudo? Olha, o Edinho tem pautado esse ponto aí de reflexão, e eu acho que isso é muito competência do partido e da direção. O Edinho é um jovem presidente, né, e vai abrir esse debate dentro do PT. É um problema da política como um todo, a política como um todo tem tido dificuldade de renovar, porque a política não está atraindo a juventude para a política. Eu acho que tem um déficit aí de postura, né, de cidadania, vamos dizer, de confecção mesmo da política, né? Ou seja, os partidos políticos, o Congresso Nacional, que aliás é uma instituição muito mal avaliada hoje no Brasil, tem deixado a desejar. Então é difícil você chamar um jovem, né, provocar um jovem, atrair a vontade de um jovem a fazer política, sobretudo a política partidária. Então esse é um desafio, principalmente para o PT, que é um partido nacional, que é um partido de esquerda, que é um partido que nasceu muito com a juventude ali na redemocratização do Brasil, né? Agora, se você olhar um pouco o cenário, assim, o presidente Lula, quando deixou de ser candidato, ele elegeu a mulher, elegeu a presidente Dilma. O presidente Lula preso, quase elegeu o Haddad presidente da República em 18, né? Então, assim, hoje, se o presidente Lula falasse, eu não sou candidato em 26, nós temos pelo menos 3 nomes dentro do PT que pode ser sucessor. Mas eu estou entendendo o que você está dizendo, não é o bastante. Nós precisamos muito mais gente na política do que simplesmente o presidente da República, né? Hoje você poderia contar com Haddad, você pode contar com Camilo Santana, né? Você pode contar, né, com Padilha, né? Com senadores como Jacques Wagner e alguns outros. Mas o Brasil é muito grande, nós precisamos de jovens nas câmaras municipais, nas prefeituras do Brasil, nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional, né? E eu tenho levantado muito esse debate, Delano, nos fóruns aí que eu participo, sobretudo lá em São Paulo, né, de que a gente precisa renovar nosso portfólio, precisa ter atratividade para a juventude fazer política, talvez não necessariamente na política partidária, mas no movimento social. Lá na minha região, na zona sul da capital de São Paulo, ali na região de Santa Amaro, Campo Limpo, para quem conhece São Paulo, nós estamos lá deflagrando um movimento por educação de qualidade, por Instituto Federal, por um campus da Universidade Federal lá, chamando a sociedade civil a participar, né, num ato de cidadania, entendendo que a educação é um item importante para um projeto de nação, para engajamento das pessoas, né? Todo cidadão tem que passar pela escola, seja público ou seja privado. Inclusive, eu conversei bastante com o presidente Lula sobre isso, com o nosso presidente do PT lá de São Paulo, que é o deputado Kiko, né, sobre ampliar esse movimento pelo Brasil afora,
para que a gente possa atrair pessoas jovens, né, para assumir o bastão, né? O PT tem uma primeira geração aí que está se aposentando e precisa, não só o PT, mas vamos falar dos partidos da base, né, para você ter continuidade em projetos importantes de transformação da política nacional, tá? Esse é um desafio e é um ponto importante que não pode sair da pauta nos próximos períodos. Bacana. Eu tinha falado que era a última pergunta, mas eu vou fazer uma última pergunta, a última da última, que é como é que o PT tem olhado, o PT nacional, você, ali nos arredores do presidente, para o Ceará em relação a 2026? Qual a expectativa de vocês? O Ceará tem sido aí uma alavanca, uma luz para todos nós, principalmente no processo educacional. E não é à toa que o Ceará tem um ministro da Educação. Não é à toa que tem aqui o Valim, que é o reitor aqui dos institutos federais, tem tido um trabalho relevante. Eu fui portador de um trabalho que ele está fazendo aqui, né, de uma produção do IA, da inteligência artificial, dentro dos institutos federais aqui, que a gente quer levar como modelo para o Brasil. Eu entreguei uma proposta que ele desenvolveu na mão do presidente Lula no começo desse ano. Então, eu fiquei... É muito bom saber, por exemplo, o Ceará é o estado que mais indica jovens para o ITA, né, que é o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica lá em São José dos Campos. O próprio ITA decidiu abrir uma unidade do Instituto aqui, né? Então, o Ceará assim, tem dado a sua contribuição e tem virado uma referência para nós. E é muito bom, Delano. Eu que sou mineiro da região do Vale do Aço, fui para São Paulo com 14 anos, né, vivo lá há mais de 50 anos no estado de São Paulo, né, e a gente sabe o quanto o nordestino contribuiu para a pujança econômica do estado de São Paulo, mas a gente sabe também o quanto o nordestino sofre de preconceito no estado de São Paulo, no sul do Brasil, no sudeste do Brasil. Então, quando você vê o estado como o do Ceará se despontando, sobretudo numa área sensível, né, para uma sociedade que é a educação, isso nos enche de orgulho. E a gente vai relevar a todo momento isso, né, dizendo dessas coisas boas que nascem aqui em estados como o do Ceará, estados do Nordeste. E o presidente Lula vai apresentar projetos aqui para o Nordeste ainda nesse restante de mandato, né, que vai engrandecer ainda mais o Nordeste, e nós vamos ficar sabendo aí nos próximos períodos. O Nordeste que tem, nos 9 estados, 57 milhões de habitantes e produz apenas 14% do PIB nacional. São Paulo tem 45 milhões de habitantes e produz 34% do PIB nacional, ou seja, exatamente o dobro. E o que nós temos que fazer com o Nordeste? É aumentar essa participação da produção nacional aqui no Nordeste. Espero que nos próximos 10 anos, 15 anos, o Nordeste, né, aumenta a participação nesse bolo, que ao invés de 14% passa a ser 20%, 25%. Né? E aí sim, eu acho que o Nordeste vai demonstrar para o Brasil o teu valor histórico, né, as tuas belezas naturais, a tua gastronomia que vem se desenvolvendo cada vez mais, e até esvaziando um pouco o Sudeste lá, né, com os nordestinos que foram para lá, como eu, mineiro, fui para lá com a minha família, para sobrevivência, buscando melhor qualidade de vida, mas nós estamos vendo já essa melhor qualidade de vida acontecendo aqui no Nordeste. E o Ceará é um desses estados que tem contribuído muito. Já vim aqui nesse ano 4 vezes e cada vez que eu venho, eu fico muito orgulhoso de perceber, né, que o Nordeste está ocupando o seu devido espaço no cenário político e econômico nacional. Bacana, obrigado. Queria agradecer o Vicente aqui por ter participado aqui do programa e deixar já o convite que ele que já antecipou no começo, e na próxima vez que ele chegar aqui, a gente possa estar atualizando, né? A gente espera que seja menos acidentado os episódios históricos aí, econômicos aí, entre uma conversa e outra. Muito obrigado e mais uma vez, sempre à disposição. Um abraço para o Roberto aqui. Sei da importância aqui desse grupo econômico. Estou ainda hoje falando aqui com pessoas aqui do Ceará, lá no Banco do Nordeste, o quanto vocês são respeitados. Então, nessa confusão nas redes sociais, da mídia nacional, da mídia brasileira, a gente ter um meio de comunicação sério, que se presta, né, ao verdadeiro serviço de formação e de informação, tem que ser reconhecido. E eu vou trabalhar, Delano, para que o governo brasileiro, através dos seus órgãos de fomento à comunicação, reconheça o Grupo Opinião como um desses grupos importantes
para a formação da sociedade brasileira. Parabéns e à disposição sempre. Obrigado, Vicente. Queria agradecer a você também que acompanhou a gente aqui nessa entrevista, mais uma entrevista falando aí da economia e da política nacional e do desenvolvimento social aqui, e de já discutindo um pouquinho aí desse cenário de 2026 no Brasil e no Ceará. Você acompanha mais conteúdos nos nossos canais, né, no YouTube, no Instagram, no TikTok, e fique aí ligado com a gente do Opinião CE.